Por que será que tantos investidores passam horas analisando os gráficos e na hora de vender uma opção vende ali de qualquer maneira? E sem saber se está sendo bem pago pelo risco que se está correndo. E é justamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos falar sobre a composição do prêmio das opções e vou compartilhar com você o sistema que eu, Felipe Figueira, utilizo para estar encontrando os maiores prêmios das opções. Se está interessado em vender sua opção por um prêmio maior, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora! Quando a gente começa a vender opções, a primeira sensação que vem é de potência, né? Dá para montar inúmeras estratégias, dá para escolher inúmeros strikes, vencimentos, ativos objetos. Cada opção que a gente vê vira uma possibilidade da gente poder vender ela e botar o prêmio no bolso, não é verdade? Só que essa vantagem também pode ser encarada como um problema, porque com tanta liberdade assim para o cara escolher uma opção, tem muito espaço para o trader improvisar. Porque o investidor ele vai ali e pensa, caraca, essa put, ela tá pagando legal, né? Tá com um bom prêmio, né? Olha, essa outra call aqui parece boa, hein? A minha ação vai ser muito bem remunerada com essa call vendida. Mas baseado em quê? Será que o prêmio que você está olhando daquela opção é o maior prêmio? Ou será que existe uma outra opção que pode estar pagando 40%, 50% mais e você não teve capacidade de encontrar? Às vezes até com um risco semelhante ou menor. Porque o mercado de opções é extremamente dinâmico, porque em determinado momento uma ação que está com as suas opções pagando pouco por conta de algum evento, algum balanço, algum resultado, ela tem aí o preço das suas opções subindo muito. E a maioria dos traders de opções, aí falo por experiência própria, nem sabem disso. Por isso que se você tem conhecimento em opções ou você busca ter conhecimento em opções, cara, isso aí já vai te colocar na frente de 90% dos outros traders. Inclusive, parabéns aí por você estar aprendendo cada vez mais sobre o nosso mercado. Um convite também para você se inscrever aqui no canal, para você aprender as melhores dicas para você encontrar prêmios melhores, ativos objetos melhores e fazer o trade de opções ser uma renda secundária para você. Então vender opções de qualquer jeito, sem você olhar o prêmio, pode custar muito caro no longo prazo. Porque quem vende opções vende tempo, né? O valor extrínseco compõe tempo. Então, se você, ao longo do tempo, você vai tomando decisões improvisadas, já sabe o que pode acontecer, né? Pensa como se fosse um imóvel, né? Você alugaria a sua casa pela metade do preço que ela vale o aluguel, só porque você não pesquisou o mercado, você não sabe quanto que está valendo? É claro que não, né? Você vai buscar saber quanto que está custando aí o aluguel da sua casa, ou até na hora de vender, você não vai vender por menos, né, pô? Deixar dinheiro em cima da mesa, mas é exatamente isso que muitos traders de opções acabam fazendo. E não é por mal, e às vezes nem é por falta de conhecimento, nem falta de inteligência, é falta de método. Aí o cara vai lá, olha ali a primeira opção que aparece pela frente, alguém aí falou, algum guru aí falou de gogó, aí ele vai ali, vende qualquer opção, não analisa o prêmio e às vezes aquele prêmio que ele vendeu, ele está muito longe do ideal. Então como é que a gente faz para resolver esse problema? Você conseguir encontrar bons prêmios e fazer boas vendas de opções em cima dos bons prêmios de opções. Primeiro temos que entender da onde que nasce esse prêmio das opções. Se a gente quer encontrar o maior, o que significa um prêmio alto? É isso que a gente vai começar a falar agora. Muita gente acha que o preço das opções é algo aleatório, né? As gregas alinhadas com o cometa Halley passando. A verdade é a seguinte, o preço da opção ele é composto por dois componentes principais, beleza? Primeiro é o valor intrínseco e o valor extrínseco. Tudo que está para dentro e tudo que está para fora, não é verdade? Vai com esse raciocínio que você vai longe. O primeiro é o valor intrínseco, tudo que está para dentro ali do preço da opção. Se a opção fosse vencer hoje, né, qual seria o valor verdadeiro dessa opção? Que é a distância entre o strike da opção e o preço do ativo objeto. Se é uma call de Petrobras a R$ 34 e Petrobras está a 35, então a gente tem R$ 1 aí de valor intrínseco. Então é um menos o outro, depende unicamente aonde que a ação vai estar comparada com o strike da opção que você está olhando. Agora, o outro componente e o mais importante é o valor extrínseco. É ele que realmente a gente tem que focar se a gente quiser encontrar bons prêmios das opções. Porque o valor extrínseco, ele tem expectativa, ele está para fora, o que o mercado está precificando a mais, entendeu? Então, o que está ali dentro do valor extrínseco? Tá o tempo e tá a volatilidade, são esses dois componentes que não são nada de místicos, né? O tempo está muito relacionado a quanto tempo para o vencimento. Essa opção, toda opção tem um vencimento. Quanto tempo até vencer? Tem o teta. Cada dia que vai passando, se você está vendido na opção, você bota esse dinheiro no
bolso. Está comprado, você vai perdendo, né? Por isso que vendido você tem a famosa expectativa matemática positiva. E o outro é volatilidade, é o quanto que o mercado está pagando a mais por conta de uma incerteza, por conta de uma movimentação excessiva do ativo objeto. E é justamente o valor extrínseco que o vendedor de opções, para encontrar um bom prêmio, é isso que ele quer. Ele quer o valor extrínseco. Quanto maior o VE, maior costuma ser o prêmio recebido. Isso nos leva a um grande erro dos traders de opções, que parece que são super experientes e tudo mais, aqueles que vendem uma opção longa e ainda dentro do dinheiro. Ou seja, você tem baixo decaimento do tempo e você ainda tem muito valor intrínseco e baixo valor extrínseco. Tudo que o vendedor de opções não quer esse tipo de situação. Ah, mas fulaninho ganhou dinheiro, eu mesmo ganhei dinheiro nessa posição. Só que não é isso que você tem que estar buscando, pelo menos na minha opinião, né? Como vendedor de opções. Você quer vender tempo, quer vender volatilidade, logo os contratos mais curtos são melhores. Foi só uma observação, que tem muita gente que comete esse erro aí. E gente que parece que opera há um tempo, hein? E agora surge uma outra pergunta. Com tantas opções por aí, como é que você faz para encontrar as que estão pagando mais? Você pode fazer isso manualmente, né? Caderninho, você vai anotando a opção, você vai, Petrobras na linha do dinheiro está pagando 3%. Vale na linha do dinheiro está pagando 2,5%. Você vai fazendo a sua tabela, usa uma inteligência artificial, se bem que eu acho que não vai ter, né, para opções. E aí você vai ranqueando, você vai tentando encontrar ali, aí o prêmio muda, né? Eu no início eu fiz assim, tá? Eu fiz de forma manual. Eu abria a grade de opções uma a uma, então pegava o mesmo vencimento, aí eu comparava diferentes ativos, diferentes strikes, diferentes vencimentos, e aí olhando e ponderando qual que estava pagando mais. Anotava tudo numa planilha e aí depois chegava a uma conclusão mais horas depois. Só que aí o preço já mudou e tinha que fazer de novo, é trabalhoso. Ou você pode usar um sistema, né? Uma plataforma que te ajude a entender melhor isso aí de forma agilizada, né? Plataformas profissionais de opções vão ter isso daí para você, os maiores prêmios, né? Um ranking. Na nossa plataforma Trader Raiz, quem é da mentoria ou do clube Trader Raiz tem acesso à nossa plataforma de análise. Então, ao invés de você ficar procurando de opção em opção, você já enxerga as que estão pagando mais. Então, entrando aqui na nossa plataforma, a gente tem no dashboard, nós temos aí valorizações, volatilidade de mercado e principalmente, olha só, maiores prêmios. É aqui que a gente vai encontrar as ações, né? Aqui está o ticker. O ticker é a ação que está com maiores prêmios das suas opções. Inclusive, esse aqui é um insight importante, porque você não precisa olhar individualmente cada opção, né? Você vai focar na ação e aí você vai encontrar dentro dela opções que estão pagando mais. Tá bom? Então é isso que o sistema aqui faz. Você pega as ações, ranqueia elas, pô, as opções dela estão valendo mais ou menos do que de outro ativo. Por exemplo, CVC. As opções de CVC estão pagando mais do que da Movida, por exemplo, hoje, nesse momento, né? Então essa é a resposta que você está buscando responder. Porque, por exemplo, se você for vender uma opção aqui de CVC, 11% que está pagando a call dela, né? Comparado com o Magazine Luiza, por exemplo, pagando 7,5%, pô, a minha expectativa é que CVC vai estar com um prêmio maior. Mas calma, daqui a pouquinho eu vou falar se a ação que você está olhando aqui no ticker, né? Se ela é uma boa ação, como é que você faz para chegar a essas conclusões? Vai com calma. Lembrando que nada que eu falo aqui no meu canal é recomendação de compra, de venda. Estou te ensinando a tomar decisões, encontrar prêmios maiores e conseguir operar de forma consistente opções, tá bom? Então esse é o nosso ranking, né? Então você tem aqui, por exemplo, nesse momento, né, CVC pagando mais, tá com um prêmio de 12,59%, Braskem 8,73%, Hapvida 7,12%, Magazine Luiza 7,17%. Eu tô gravando aqui em julho, né, final de julho de 2026. O importante é você entender essa dinâmica. O mercado está sempre mexendo, as opções estão cada vez mudando de preço, né? E qual que é a referência aqui? É fixar um vencimento. No mesmo vencimento e na linha do dinheiro, tem que comparar banana com banana, pô. Não dá para você comparar banana com maçã. Esse é um erro que muita gente comete por aí, né? Então, comparando banana com banana, quais são as opções que mais estão pagando? Um vencimento fixado e todas na linha do dinheiro, né? Como se você fosse montar ali um straddle vendido, sacou? Então você consegue ver aí, comparar certinho qual que está pagando maior
prêmio. Essa lista aqui ele mostra para você o prêmio da call e o prêmio da put, né? Você consegue ver a call e a put. É comum a call ela valer um pouco mais, a não ser quando o ativo está numa queda forte, aí a gente tem a put mais cara, né? Que nesse momento aqui agora, CVC e Braskem estão nesse caso, né? Mas é mais comum, né? Você tá observando a call mais cara, porque as calls são mais caras do que as puts. Essa é a verdade. Na maioria esmagadora dos casos, a call ela é mais cara do que a put, justamente porque você tem o fator taxa livre de risco, o Selic, né? Então a Selic nesse horizonte aí, que a gente está olhando mais ou menos aí de um mês, né? Quando eu estou gravando aqui esse vídeo, ela tem esse componente adicional aí a mais, que dá em torno de 1%. Então nessa lista você consegue também encontrar o valor extrínseco, que foi o que a gente falou, né? Tem que descontar essa distância. Pô, o strike tá esse, o ativo tá 1,35, então tem 5 centavos aí de diferença. Tem que ser descontado. Se você não descontar, você vai cair naquele erro que eu falei para você. Você vai contabilizar valor intrínseco, vai estar errando, porque o prêmio importante é o extrínseco, cara. Então tem que tirar, né? Tem que deixar só ali o que é tempo e volatilidade. Então, rolando aqui para baixo, você consegue encontrar ações que não têm dívida, ações aí mais resilientes. Lógico que eu não vou bater o olho aqui e vou sair vendendo, por exemplo, put de qualquer ativo, né? Eu vou estar encontrando ações que me agradam dentro dessa lista. Essa lista ela vai mudando ao longo do tempo. Nesse momento, na verdade, eu estou vendo muitas ações de varejo, cara, que estão pagando um prêmio bem acima da média, né? Por horizonte aí de um mês, imagina esse valor aqui, né? 4,83%, menos de um mês, na verdade, e 4,18% na put. B3, cara, também, olha só, B3 pagando bastante na call. Então, cada dia que passa, esse ranking vai mudando, né? Igual eu falei para você, o pessoal do trader raiz, dos nossos projetos, tem acesso a esses maiores prêmios, mas dá para fazer na mão. É igual eu te falei, fixa um vencimento, tá bom? E aí você vai ali e bota strike na linha do dinheiro. At the money. Se você já opera opções, imagina se eu estou falando de prêmio com opções, você não está começando do zero, do zero, do zero, né? Então, o strike ali na linha do dinheiro, você fixando o vencimento, você consegue comparar banana com banana. Aí você vê as opções que estão com maior prêmio. Você entendeu? Então, o ranking, ele é um filtro, né? Ele te mostra onde estão os maiores prêmios, as maiores oportunidades para você começar a sua análise, não é final da análise. Isso aí é o pensamento oposto. Porque se você for vender opções só de quem está no topo do ranking, cara, complicado, né? Eu, particularmente, opinião minha, Braskem, CVC, são ativos assim, um pouco complicados, né? O prêmio tá elevado, por quê? Porque a incerteza está elevada. Então tem que dosar um prêmio elevado com uma boa operação, né? Então essas duas coisas têm que casar, né? Então tem algo importantíssimo que você precisa olhar junto com os prêmios, tá? Que é a qualidade da empresa. O que está por trás daquele ticker? Eu, como já estou há mais de 12 anos no mercado, já consigo bater o olho no ticker e falar, ó, essa ação aqui, de tanto analisar, né? Ela tem dívida, essa ação ela está com problema, tem picaretagem, governança, Odebrecht. Então você consegue bater o olho e já consegue ver, né? Só que quem está começando agora, o que eu encorajo você a fazer, né? Qual tá a tendência da ação? Pô, bater o olho no gráfico, tá subindo, tá caindo muito, que às vezes acontece muito o seguinte, a ação, ela tá caindo, tá em tendência de baixa, e o cara inventa e teima ali de vender put porque o prêmio tá elevado. Então, às vezes é complicado você fazer isso, tá? Às vezes é melhor você aceitar um prêmio um pouco menor no ativo menos arriscado. Então, primeira coisa é olhar a tendência no gráfico semanal, tá? Tô falando de ficar fazendo day trade, não. Tô falando de você olhar a ação, como é que tá o comportamento raiz, análise raiz dela, né? Outra coisa também, tem que ver se a empresa ela tá com dívida. Qualquer site desse de fundamentos, status invest, até no trader raiz tem também, não é muito difícil você encontrar. Se a empresa ela tem lucro ou não tem, né? Como é que tá a lucratividade dela aí? Tá tendo prejuízo? Tá com dívida? Então, assim, você tem que estar fugindo dessas empresas endividadas e dando prejuízo, tá? Focar nas empresas que dão lucro ao longo do tempo, que estão com uma tendência semanal de alta. Por mais que o prêmio não seja tão elevado, se você encontrar uma ação dessas que esteja nesses critérios, esteja com o prêmio elevado, aí sim você tem um duplo sinal verde. Tá entendendo? Daí você alinha o prêmio da sua opção com a estratégia que você está querendo montar, seja venda de call ou venda de put. Tendo os dois sinais verdes, você tem mais
firmeza e mais confiança no que você está fazendo na hora que for vender uma opção. Eu prefiro deixar de ganhar 11% ali numa put, ganhar 4, 5, desde que a ação seja boa, em poucas palavras. Mas aceitar 2% se eu posso ganhar 4, aí já é uma decisão pertinente. Percebeu a diferença? Antes você estava operando opções no escuro, meu camarada. Você não sabia qual opção que você ia vender, você não sabia se o prêmio valia a pena. O que é o preço de uma opção? Valor intrínseco, valor extrínseco, estava na escuridão. E agora você já tem as maiores candidatas que estão com prêmio maior, você já sabe como olhar uma ação cujas opções estão mais caras, uma ação cujo fundamento, dívida, lucratividade são melhores. Isso te economiza muito tempo e evita que você fique improvisando, que eu sei que você improvisa na hora de vender opções, eu sei, mas você vai parar de improvisar, vai passar a seguir o método, né? Porque falando sério, a tomada de decisão, quando a gente não ocupa a nossa cabeça com pormenores, ela é muito mais clara. Vender uma opção, você clica um botão ali, você vende, não é muito difícil, né? Treinamento R$ 100, R$ 200, já aprende a fazer isso. Agora, depois que você vende, caramba, será que valeu a pena esse prêmio que eu vendi? Será que essa ação eu aceito carregá-la? Então é exatamente assim que eu, Felipe Figueira, faço para consultar o prêmio de uma opção e ver se compensa ou não montar uma operação. O objetivo nunca é operar mais, igual as corretoras querem por aí, né? O que você tem que fazer é operar melhor, escolher melhores opções para você vender. Entrar para ganhar, entrar com maldade, vender uma boa opção, pô. Senão eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Isso dá muita diferença no longo prazo, cara. Então, se você quer aprender a utilizar esse ranking de prêmio de opções que eu te mostrei, que pode fazer você encontrar prêmios até 50% maiores, e também entender sobre a seleção dos ativos, entrar em detalhes sobre os fundamentos das ações. Então, talvez compense você dar uma olhada na mentoria do Trader Raiz. Lá você vai ter todo esse método passo a passo, curso com acesso vitalício, acesso às nossas ferramentas, aulas ao vivo, nosso clube, operações compartilhadas, o nosso grupo, e tendo o apoio individual diretamente comigo. O link da mentoria vai estar aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada e vê se faz sentido para você. Porque lá eu mostro todo esse processo, desde a escolha dos ativos, seleção das opções, passando pela gestão das posições, mostrando na prática, com manejo, com experiência de mercado. No final das contas, não é sobre encontrar aquela opção mágica que está rendendo mais, igual a gente falou. Falamos então sobre o prêmio das opções, o que compõe o prêmio, valor intrínseco, valor extrínseco, o que vale a pena você olhar como trader de opções para colocar tempo e probabilidade como prêmio no seu bolso. Falamos sobre um ranking que você pode estar criando ou mesmo utilizando para você filtrar o que compensa, o que não compensa. E também falamos que não é só você chegar ali e vender uma opção mágica, porque isso aí não existe. O que existe é método para você encontrar uma opção que compense você utilizar e fazer isso de forma consistente. Não adianta vender uma opção só não e largar e se aposentar. É consistência, fazer isso ao longo do tempo, é isso que conta. Se esse vídeo te ajudou a vender melhor as suas opções, mete um like nele aí, manda para aquele seu amigo que tá vendendo opções assim, né? Igual quem joga um dado para cima, deu 2, vou vender a Braskem, deu 3, brincadeira, mas manda pro pessoal aí aprender a investir melhor em opções. Aqui foi o Felipe Figueira, grande abraço para você, bons estudos e continua nesse vídeo que estiver aparecendo abaixo aqui, beleza? Abraço!